Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Desculpa pela demora de trazer mais conteúdo, mais final do ano em escola, mais férias, fui deixando para depois. Porém, hoje quero trabalhar com vocês, conversar um pouquinho a obra do, para mim, melhor escritor que esse país já teve. José Lins do Rego, Cangaceiros. Porventura, sua última obra em vida, o seu último romance. E a trajetória do José Lins do Rego começa lá no Menino de Engenho, ainda nos anos 30, fez um relativo sucesso e depois ele foi sendo alcunhado, vamos colocar assim, como um escritor regionalista. Aí ele faz o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do cangaço, que seria esse livro aqui, um dos livros, que o Cangaceiros é uma continuação direta do Pedra Bonita, aqui, que não falaremos dele hoje. Mas eu tive a oportunidade de ler basicamente todos os livros do José Lins do Rego, menos um, que é o Água Mãe, se eu não me engano, que eu consegui comprá-lo só o ano passado, nessa versão aqui, porque agora a Global está relançando tudo, ou relançou tudo, com outra capa, outra coisa. Eu sou daqueles caras chatos que gostam de ter na estante o mesmo padrão de editora e de capas e tudo mais, Esse modelinho estético assim. Mas vamos falar um pouquinho de Cangaceiros. É uma obra que ela é magistral. E por que eu falo isso? Vamos pensar um pouquinho na história, A história é bem simples, como todos os dias eu falo assim, uma história simples que não vai trazer muita dificuldade para compreensão. Conta a história de um filho e sua mãe que fogem de Pedra Bonita depois que o governo e o exército correm atrás de um santo que se dizia Messias e tudo mais, e o governo arrasa a vila em que eles viviam e eles conseguem fugir dessa barbárie que estava acontecendo ali e chegam no interior do Pernambuco e se assentam ali. Ponto. Esses dois sujeitos, mãe e filho muito novo ainda, por volta dos seus 16, 17 anos, e a mãe já mais velha, Dona Josefina, e o filho Bentinho, ou Bento. Eles dois têm relações com um grupo de cangaceiros, certo? Que estão ali destruindo o sertão nordestino, fazendo, promovendo violências grotescas, para colocar assim, e que ao mesmo tempo também pode ser colocado, de um ponto de vista do pessoal que mora ali na região, como um grupo que está dando conta de uma falta de governo, roubando dos ricos para dar aos pobres. Existe uma leitura meio Robin Hood, não no livro, mas no imaginário popular ali, em relação ao cangaço. Mas o que me interessa aqui é que esses dois chegam nessa nova localidade em que eles vão morar, que chama Roqueira, a pedido do irmão dele, que é o líder dos cangaceiros, o Aparício, e eles vivem ali com uma certa tranquilidade, distante dessa violência que está assolando algumas regiões do Nordeste, principalmente a região do Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará e mais ao fim do Rio Grande do Norte. Então você pode ver que é uma longa faixa. O Bentinho, ele é um menino bom, ele é um rapaz trabalhador, ele é um cara honesto e ele começa a trabalhar ali para as pessoas que moram em volta, principalmente para o Capitão Custódio, que é o cara que é próximo do Aparício, o irmão dele, líder do Cangaceiros, que acoitou todos ali, a mãe e o filho, e ele começa a trabalhar, começa a compreender a vida das pessoas e tudo mais. A gente está vendo a história mais pelo ponto de vista dele, não é ele o narrador, mas a gente está vendo a história pelo ponto de vista dele. E por sua vez, a mãe, ela, fugida de Pedra Bonita, chega à região da Roqueira com alguns problemas. Primeiro, ela vive repetindo algumas coisas. Eu pari o demônio Aparício, o líder dos cangaceiros. É o próprio diabo, eu tenho parte nisso, nossa família está condenada.
E uma das características da obra do José Lins do Rego, isso em todos os livros que eu li, menos o Água Mãe, uma das características principais do seu estilo de escrita é a repetição. Todos os personagens, sem exceção, voltam para as cenas em que eles aparecem, falando basicamente as mesmas coisas. Um exemplo, o Capitão Custódio aqui, ele gosta muito dos cangaceiros porque ele acredita que o Aparício vai dar conta de uma vingança pessoal que ele tem. Mataram o filho dele, a esposa morreu de desgosto e o Aparício seria o responsável por conseguir dar um fim a esse sentimento de vingança e de impotência que ele sente. Ele fala isso todas as vezes que alguém conversa com ele, a cada 4, 5 páginas. Ele fala essa frase mais ou menos assim: ó, tá vendo aquele morrinho ali em cima? Meu filho tá lá, enterrado, porque chegou aqui numa rede com o corpo varado, né, de punhal, e a mocinha, a esposa e a mãe do menino, não conseguiu resistir a tanta tristeza e morreu. E eu sou um velho mofino que não consegue dar cabo disso. Agora eu tenho aqui essa terra que não consigo produzir, quem vai me respeitar? E ele fala isso todas as vezes. Assim como o Capitão Jerônimo, o Mestre Jerônimo, perdão, que é o cara que faz a rapadura ali na fazenda, a história se passa mais ou menos nos anos 30, 40, assim como o Capitão Jerônimo também repete várias vezes as mesmas coisas, né? E outros personagens, como o vaqueiro, agora eu esqueci o nome do vaqueiro, é o vaqueiro alguma coisa, e a mãe do menino, né, a Dona Josefina também. E o interessante é que nesse universo criado pelo José Lins do Rego, nós temos uma história de cangaço, nós temos uma história de como esse cangaço ele é percebido pelas autoridades, como ele é percebido pela população mais simples e como que esse cangaço age de forma violenta. O José Lins do Rego não poupa palavras para dizer que os cangaceiros, eles entram numa fazenda, matam todo mundo e não estão nem aí para se tem criança, se tem mulheres, se tem bichos, se tem criação, nada. Eles matam tudo, pegam as jovenzinhas, pegam as meninas, fazem o que quiser com elas, aí vocês me entenderam bem. E eles vivem repetindo, esses cangaceiros, né, que eles são assim, a violência precisa ser praticada o tempo todo para eles não virarem sujeitos que não conseguem agir daquela forma. É como se essa violência fosse a força motriz, né, o combustível para ter mais violência. Um detalhe. Um outro ponto também é que um segundo irmão do Bentinho, talvez o irmão do meio ali, chamado Domício, ele era um rapaz na sua juventude, no Pedra Bonita, aqui a gente vê isso, que gostava de pegar uma viola, ficar tocando, cantando coisas tristes, de amores, de mulheres, e não sei o que, era um rapaz muito religioso também. E ele acaba entrando para o grupo dos cangaceiros. E quando ele entra para o cangaço, a mãe falava sempre, ele não vai aguentar. Ele é um rapaz do coração mole. Só que no cangaço ele sempre se destacou como um cara que na hora de trocar tiros com as volantes, né, com o exército, com os mercenários locais, com os caras que protegiam as fazendas e tudo mais, ele era um cara que colocava a vida a risco o tempo todo. E não estava nem aí com isso. Ele era uma outra pessoa com rifle na mão. Esse é o ponto. Só que, ok, como que essa história se desenvolve? Lá na Roqueira agora, nesse lugar em que eles estão morando, Bentinho e a mãe, eles começam a passar por situações complicadas. Primeiro, eles não querem que ninguém saiba que eles são parentes de cangaceiros. A mãe do cangaceiro e o irmão de um cangaceiro. Porque isso é, para eles, um motivo de vergonha, né? Não só vergonha, como também de culpa. A morte que eles promovem lá, eu carrego aqui. Certo? E aí, esse segredo, né, essa culpa que eles carregam, acaba deixando a mãe doida. E ela chega num momento extremo de ficar avariada e começar a gritar à noite, pra nada, pra ninguém. Lá, eu pari o demônio, eu não sei o que, papapá. E o filho, vendo aquilo, sem poder fazer nada, né, de mãos atadas, ele começa a perceber, eu perdi minha mãe também. Já perdi 2 irmãos, né, pro cangaço, vou perder minha mãe. E no final da primeira parte do livro, essa mãe acaba colocando uma corda no pescoço e plim,
acaba aí. A mãe dos cangaceiros morreu. É essa frase que o José Lins do Rego usa. Morria ali a mãe do cangaço, né? A mãe dos cangaceiros. E o interessante agora é que na segunda parte, o Bentinho solitário, sem mãe, os irmãos no cangaço, alguma vez o irmão do meio, Domício, vem para onde eles estão, fica ali meio que amotinado, acoitado, porque sofreu algum ferimento de bala, foi lá porque estava com juízo fraco, e ele passa um tempo com esse irmão, conversa um pouco. Mas o que me interessa, nessa segunda parte, o Bentinho começa a ficar enamorado da menina que mora ali junto com o mestre Jerônimo, que é o cara que faz a rapadura, e ele é muito bonzinho e a menina acaba gostando deles, eles têm um caso amoroso, mas sem amor, né? Vamos dizer assim, sem ir para os fins. E o Bentinho vê nisso a única possibilidade que ele tem de sair dessa vida. Só que ele não tem coragem de contar quem ele é, de onde ele veio. E esse segredo que ele carrega o deixa cada vez mais isolado e triste, né? Mais perturbado. E aí, lembrando, os personagens, eles estão todos reiteradamente falando as mesmas coisas. O que coloca o Bentinho, o tempo todo também, numa situação de viver uma vida que parece que não vai adiante. E aí eu quero entrar no primeiro ponto para discutir a obra do José Lins do Rego aqui, né, o Cangaceiros. O que é a violência? O que ela se supõe? Né? O que ela tem? O que ela se supõe ser? Vamos colocar assim, né? A violência, ela é só um ato? Ela é uma ação? A violência é um estado metafísico, né? E um estado concreto? A violência é uma projeção do mundo? O que é a violência? E, mais ainda, o que a violência causa naquele que vive a violência e naquele que escuta sobre a violência? Como que ela é recebida? Exemplo, nós temos dois casos dentro do livro. O Capitão Custódio, que teve o filho morto numa contenda com outro cara importante lá da região, Cazuza Leutério. E nós temos o mestre Jerônimo, que matou um cara sem querer não, né? Em legítima defesa, foi a júri, foi solto e acabou fugindo da cidade dele, indo embora, para não ter problema, para não ser perseguido. Foi embora para onde o Bentinho mora agora também, na tal da Roqueira lá. Saiu do tal do Brejo. Então essas duas pessoas, elas vivem a violência de forma diferente. O Capitão Custódio, ele olha para a violência promovida pelos cangaceiros como uma saída para o homem fraco que ele é. Ele projeta no Aparício uma necessidade violenta. Porque ele não age de forma violenta. Ele é um bom rapaz, né? Um bom capitão, um bom sujeito. Só que aquele sentimento de vingança que deveria usá-lo, né? Deveria promover nele uma ação para que ele cometesse algo cruel contra o cara que matou seu filho, não existe. E aí ele é um homem que espera que o outro faça por ele. E o outro é o cangaceiro, o Aparício, o Domício, que seja. Né? O próprio cangaço. Por sua vez, o mestre Jerônimo é o cara que detesta o cangaço. Porque ele foi violento. E como ele agiu, e como ele foi solto, né, livre, era um réu que não foi condenado, foi absolvido, ele não vê justificativa no cangaço. O homem tem que fazer por si só. Então percebam que essas duas moedas aqui, nesses dois lados, do Capitão Custódio e do Capitão Jerônimo, mostram essa percepção da violência. E isso vale para nós. Essa obra do José Lins do Rego aqui, eu tenho para com ela, O Fogo Morto é a obra mais importante dele, né, mais conhecida e tal, junto com o Menino de Engenho. É excelente, perfeito, estilisticamente é 1000 vezes melhor do que o Cangaceiros, porque no Fogo Morto, cada frase que você lê parece, sei lá, arrancada da terra, tão perfeita, sabe? Aqui no Cangaceiros também você tem essa estética muito bem promovida, mas é um livro que ele vai numa profundidade tão abissal, vamos colocar assim, que é difícil às vezes encontrar uma simplicidade. Ele não é um livro difícil, pelo contrário, ele vai na contramão da literatura modernista, que quer tornar a literatura mais hermética
para confundir com profundidade. O José Lins do Rego não, ele é direto, simples, ele usa muitas palavrinhas aqui que são colocadas lá no interior do Nordeste, mas uma pesquisa rápida ou no próprio contexto da frase você entende, sabe? Então não tem segredos. É como se você estivesse vendo uma coisa de frente, entendendo aquela coisa, mas ao mesmo tempo pensando, tem mais aqui, né? É isso que eu falo, não é muito uma crítica, mas é uma percepção da literatura no século XX, que o José Lins do Rego foi na contramão. E talvez seja por isso que ele ficou um pouco apartado do centro literário, apesar de ter tido a sua importância em vida, mas depois de morto, o José Lins do Rego ele não volta mais. Ele é um cara que é lido por poucos. Assim como esse vídeo também vai ser visto por poucos, mas isso não é um problema. Mas isso mostra que existe uma predileção da literatura moderna por outros caminhos estilísticos, vamos dizer assim, ou narrativos. Mas voltando à questão da violência, se você tem de um lado, né, o mestre Jerônimo, que não vê no cangaço razão de existência, que só vê pessoas violentas pela violência, do outro lado você vê o Capitão Custódio como aquele sujeito que precisa do cangaço para fazer por ele. Nós, no nosso mundo contemporâneo, nós que habitamos aqui esse mesmo espaço e tempo, o que nós vemos na violência? E o interessante é que parece que, apesar dos lados, apesar do jeito da percepção, a violência ela é nada mais do que uma projeção de uma percepção muito desencontrada do mundo. É como se você não visse a realidade. Entende o que eu falo? A violência ela é uma parte da nossa percepção racional, emocional, que seja, em que a distorção do real ela é completa. Só que ela é necessária. A violência é necessária. Nós somos violentos o tempo todo, e não na violência de bater, psicológica, não. Mas na violência que eu falo que ela é necessária, porque a nossa relação com nós mesmos, com o outro, com o mundo, é uma relação que busca uma harmonia. Se essa harmonia, né, ela não vem de um jeito prático, é porque existem processos violentos ali. Então, quando a mãe, a dona Josefina aqui, é Josefina, né? Não estou falando besteira, não. Quando a mãe fica doida, quando o Capitão Custódio também começa a ficar louco de tanta repetição, é porque a violência que foi promovida e a percepção dessa violência descaracterizou aquele mundo. Descaracterizou qualquer coisa da realidade. O Capitão Custódio não soube viver o luto. A mãe dos cangaceiros não compreendeu que a culpa não é dela. Ela justifica o tempo todo. É a sina da nossa família, é a sina dos Vieiras. Nós manchamos a terra sagrada com sangue, onde cachorro lambeu sangue de gente lá no Pedra Bonita, e agora nós estamos presos nessa situação. E o que salva? E é aqui que vem o José Lins do Rego com a sua mestria. Quando o Bentinho percebe que não há mais saída, que ele perde todos que estão à sua volta, e ele está enamorado pela Alice, a filha do mestre Jerônimo, e aí eu já não quero mais dar spoiler, vou parar o livro aqui na sua história, porque vale a pena lê-lo. E a edição, pelo menos a capa da Global está muito bonitinha. O Bentinho, ele encontra a única verdade dele, não é só o medo. Vocês estão me entendendo? Não é só no medo. A única verdade dele é na Alice, na construção de uma família, de fugir daquilo tudo, fugir da roqueira, dar um jeito de recomeçar. Então, no contrário da violência, existe o amor. E o amor aqui, esse amor desse casal bonitinho, jovem, tem algum futuro pela frente, apesar dele ser irmão de cangaceiro e tudo mais, o amor é essa harmonia. Vocês estão me entendendo? Por que eu acho que essa obra é fundamental? Por que eu decidi falar dela e não do Fogo Morto? Que é também sensacional, como eu disse há pouco. Por causa de uma questão muito simples. Parece aqui que o José Lins do Rego, ele está tentando reconstruir o que é a natureza humana. Como ela é formada, como ela é, não formada, mas como que ela está no mundo. Essa violência crua, nua, pura,
ela é fundamental para a gente entender a própria ideia de ser humano. E o que nós estamos projetando enquanto nossos desejos políticos, nossos desejos filosóficos, o amor, o ódio, a inveja, a angústia, a esperança, tudo isso se assenta em uma raiz, que é essa violência. E no fundo dessa violência existe algo que é sagrado. Essa violência, ela não justifica o sagrado, mas ela dá origem ao sagrado. É como se o sagrado, e aqui é interessante, imagine uma foto, tá lá sua foto, sua selfie bonitinha, e quando você tira a foto, você tem a opção, né, agora mais facilmente, de desfocar o fundo. Aí você tem seu rosto bem nítido e o fundo desfocado. Imagine que o seu rosto seja essa violência, mas o desfoque é o sagrado. A gente está vendo isso aqui. E o que o José Lins do Rego está tentando fazer é mudar essa lente para que seu rosto comece a se desfocar e o fundo comece a ficar mais nítido. E isso não é tão evidente no livro, é uma interpretação minha, obviamente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a justificativa da violência é a violência. E por trás dessa violência, quando a parte do livro que vai para o cangaço, que vai para o aparício, que vai para o domício, o tempo todo, eles, né, aí aqui o José Lins do Rego fala sobre essa violência, né, o estupro de mulheres, o assassinato de homens inocentes, de mulheres inocentes, botar fogo em animal vivo, isso é alguma das práticas, né? O homossexualismo dentro do cangaço, né, que recentemente deu um problema danado para agora eu não lembro o nome do rapaz, um cara aí escreveu uma biografia do Lampião e perdão, escreveu uma biografia do Lampião e lá na biografia parece-me que, pelo que eu li na internet aqui, né, nas folhas da vida, ele propõe, né, sugere lá que o Lampião era homossexual, não sei se é isso. E a família do Lampião hoje, né, que quer resguardar o legado do Lampião e tudo mais, ela ficou putaça e foi processar o cara, o livro e tudo mais, né, falando que era uma difamação e tal. Mas o José Lins do Rego aqui, muito antes, né, esse livro é de 53, 54, não sei, muito antes já colocava isso, era uma realidade, as pessoas da época sabiam o que acontecia. Não tinha mulheres no bando, eles eram homens de precisão, né, de necessidades, então acabava acontecendo vez ou outra. E ele cita aqui de passagem, uma vez que isso acontece e tal, assim, mas nada explícito, nada grotesco. E o que eu estava dizendo, né, voltando, que essa ação violenta, que esses sujeitos no cangaço, todos eles, ou a maioria, principalmente o líder, o Aparício, acreditam fielmente que a sua violência é sagrada. Eles estão corretos. Por quê? Porque eles estão resguardados por uma proteção divina, que outrora vinha do santo, no Pedra Bonita, depois que o Pedra Bonita foi arrasado, o santo morto e tudo mais, né, o Messias, depois a mãe, e aí quando a mãe morre, o Aparício fica meio doidinho, e fala, agora eu estou desprotegido, estou sozinho. É interessante esse ponto. E aí eu dizia que essa violência, ela promove, no fundo, esse sagrado, como se na nossa formação de mundo religioso, na nossa formação filosófica, a gente não percebesse que a origem da nossa harmonia é desse caos. No caso aqui, a violência. Essa harmonia poderia ser religião, não sei, né, o sagrado. Então, dessa forma, o Cangaceiros, por ser a última obra, é a obra do José Lins que mais lida com a percepção que nós temos da violência. Hoje nós podemos ver, todo ano na escola, nosso professor, nós temos um momento em que os alunos, as alunas, as crianças, etc., vão lá homenagear Lampião. Que projeção da violência que é essa? O que Lampião é hoje para nós? Né? O que é o cangaço para quem não tem nada? O que é o cangaço para quem tem tudo? Quem manda na terra? Qual que é o porquê dessa guerra, que hoje é uma guerra apagada? Nós não lemos mais sobre isso, dessa violência no campo.
A gente aprende, né, muito rapidamente um pouco de cangaço, fala um pouquinho, traz um cordel ou outro, a gente fala de lutas no campo, né, a gente fala de alguma de ligas camponesas e do próprio Canudos, mas isso nunca é levado às últimas consequências da percepção disso e da necessidade que isso era, da necessidade não, perdão, de como isso era percebido à época. Né? A não ser que você queira buscar e tal, perceber, etc. Então, o Cangaceiros, ele parece que revela o mundo. Se você já leu, teve a oportunidade de ler Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy, o mesmo cara que escreveu Onde os Velhos Não Têm Vez, né? Onde os Fracos Não Têm Vez. Lá, a violência também é o princípio que ordena o mundo. Só que lá, a violência, ela tem um papel de ser parece que o jeito que ele conta, né, a história, parece que ele está refundando a nossa origem. Os Zelinhos do Rego não tem essa pretensão. Não vou falar que ele é um McCarthy brasileiro, não tem nada disso. Mas quando ele traz essa violência, ele mostra que a Caatinga, certo? Toda aquela região do interior do Pernambuco, aquelas pessoas, aquele sofrimento inerente e aquela violência inerente àquele espaço, elas são uma coisa só. Esse Brasil civilizado, que é o Brasil litorâneo à época, ele não dá conta mais desse Brasil, vou colocar real, né, o Brasil que está acontecendo de fato no interior, dessas pequenas violências, desse espaço em que há uma formação na alma, no sujeito, na cultura daquela região. E no sagrado também. Basta ver a história do Padre Cícero, né, citada aqui algumas vezes, mas é uma história que trata disso, desse sagrado aproximado da violência. Então é um livro de profundo valor, para a gente compreender que o cangaço, ele não é só um bando de gente maluca que sai destruindo tudo, ou, por outro lado, reducionista também, de Robin Hoods brasileiros, né? Não. Aqui os Zelinhos do Rego traz que o cangaço, ele é a representação da fundação de um mundo que nos cerca. Tudo que nós estamos vendo aqui, aparentemente, em paz, harmônica, tudo, tem uma origem que não é essa. A origem das coisas é violenta. Vocês estão me entendendo? E a forma que ele descreve essa violência, né, como ele consegue trazer esses elementos do sagrado imiscuídos nessa violência é magistral e com muita sinceridade. Eu tenho muita estima, né, e amor por Graciliano Ramos, pelo Machado, pelo Evandro Afonso Ferreira, que é um dos caras que eu quero trazer aqui também, quase ninguém discute, pelo Jorge Amado, que é um dos livros que eu quero trazer, eu quero falar do Terra do Sem Fim, mas nenhum deles consegue chegar onde chegou José Lins do Rego. Leiam. Certinho? Gente, muito obrigado, até a próxima, bye bye.